Pessoal, como nós comentamos, né, a aula de Alzheimer ela vai ser totalmente gravada e eu espero assim que vocês gostem da aula. Ela foi preparada assim com bastante carinho. Nós vamos ter essa aula em 2 vídeos, né? A primeira parte falando sobre a doença e a segunda parte falando sobre a medicação, né, a terapêutica, o tratamento. Então, só para iniciar, a doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa. Então, nós vimos até um momento na nossa disciplina as doenças neuropsiquiátricas e agora a gente vai ver as doenças neurodegenerativas, começando aí com a doença de Alzheimer. Então, o que ela é, do ponto de vista conceitual, né? Então, ela é uma síndrome com comprometimento de memória, então, relacionada assim com a alteração da capacidade de aprender informações novas ou de recordar informações antigas. Na realidade, o paciente ele começa a ter déficits, né, de memória recente, então ele não consegue consolidar eventos novos, mas ele ainda, por um determinado tempo, ele ainda consegue reter as memórias do passado, né, as memórias anterógradas, que a gente chama. E ela está associada, pelo menos, a um prejuízo das funções cognitivas. Então, ela pode estar relacionada com prejuízo de linguagem, né? Então, ela pode estar relacionada com as agnosias, as apraxias ou a função ou funções executivas, que nós vamos ver posteriormente os critérios de diagnóstico, né? Então, o indivíduo ele tem que ter um problema de memória, um déficit de memória, associado aí a um desses prejuízos de função cognitiva. Ela é uma demência, né? Então, e o que é demência? Demência é a perda da função cerebral que ocorre em determinadas doenças, na doença de Alzheimer, por exemplo, e ela afeta a memória, o raciocínio, a linguagem, o juízo e o comportamento da pessoa, né? Então, a gente tem várias formas de demência e o Alzheimer é uma das principais. Então, a demência ela pode ser de forma primária ou de forma secundária, ela pode ser irreversível, como no caso aqui do Alzheimer especificamente, né? Ó, a gente tem, né, o Alzheimer como um exemplo de demência irreversível, o Parkinson, que vai ser motivo de uma das aulas posteriores, e algumas doenças cerebrovasculares. E a forma secundária, geralmente uma doença secundária há uma outra, né? Então, se eu trato a doença primária, essa que é secundária, ela pode ser tratada automaticamente, então, ser resolvida. Então, aí sim, essa demência, então, ela pode ser reversível. Então, eu posso ter uma demência oriunda, né, de um problema metabólico, de um problema tóxico, de uma toxicologia, de uma infecção, emocionais também e mecânicas. Eu acho que vocês já ouviram falar muito desses lutadores do MMA, né? Lutadores de boxe, de tanto eles receberem traumatismo, né? Na região do encéfalo, eles podem desenvolver essas demências reversíveis e irreversíveis. E voltando para o Alzheimer, ela é uma causa mais comum de demência entre idosos. A gente só pensava até um determinado tempo atrás que era uma doença originariamente de velhos, e isso mudou, né, nos últimos anos. Nós temos uma outra forma de Alzheimer, que a gente chama de Alzheimer familiar, que é uma forma mais genética, pega mais da genética da pessoa, onde os indivíduos eles têm os mesmos problemas que os idosos, assim, lá por volta dos 40 anos. Quem assistiu aquele filme Para Sempre Alice, ou quem não assistiu, né? Procurem assistir porque é um filme que retrata muito bem esse tipo de Alzheimer familiar. Aqui algumas considerações sobre a doença, né? Estima-se que a doença afete mais de 18 milhões do mundo.
É a demência mais comum entre os idosos, como a gente já tinha comentado com vocês anteriormente. A prevalência aumenta com a idade de 5 aos 65 anos para aproximadamente 90% aos 95 anos. Gente, é um salto assim incrível. É uma doença que é responsável por mais de 65% dos casos de demência na população da terceira idade. Então, isso bate muito com esse primeiro quesito aqui em cima. No Brasil é estimado cerca de 1.200.000 pacientes diagnosticados. Nós não temos ainda o montante, né, do ano passado em virtude da pandemia que a gente enfrenta, do coronavírus. Então, os olhos foram voltados para o coronavírus e as outras doenças foram um pouquinho esquecidas. E o Ministério da Saúde, ela aponta que os gastos com a doença de Alzheimer alcancem a margem de 200 milhões. E vejam, né, nós aqui no Brasil, nós não temos assim uma tradição muito boa com relação ao tratamento de doença de pessoas da terceira idade. Então, como é que surgiu a doença, né? A doença ela surgiu com esse médico aqui, ó, Alois Alzheimer. Então, por isso que a doença recebe esse nome, doença de Alzheimer. Foi ele que foi a primeira vez que diagnosticou essa doença. E ele diagnosticou essa doença nessa paciente, que é Auguste D., que era uma pessoa muito conhecida dele, né? E essa senhora, ela trabalhava na residência ali do Alzheimer há muitos anos atrás, era governanta, e ela começou a apresentar assim, ficar como vocês falam, né, fora da casinha, esquecida, ela não fazia mais as coisas que ela fazia antes. E ele foi notando isso. Então, ele diagnosticou isso, ele relatou toda essa modificação da Auguste, né, num congresso, e ele relatou como se fosse uma patologia neurológica de causa desconhecida, que envolve déficit de memória e alterações de comportamento e incapacidade para as atividades rotineiras. Então, ele se baseou no que ele observava nela. E ele colocou que era uma enfermidade típica cerebral. Quando essa paciente ela veio a óbito, né, ela morreu, o que o Alzheimer fez, né? Ele pegou o cérebro dessa paciente, ele fez, né, uma dissecação, e ele, primeira coisa que ele observou, que o cérebro dela, que eu estou apontando aqui, ó, com laser, né? Essas fotos aqui são dos trabalhos dele, né? Que eu retirei aqui, ó, da revista, a revista Alzheimer. Ele fez assim uma edição só contando, né, o início da doença, e resgatou esse material que ele apresentou na comunidade da Alemanha lá, né? O Alzheimer é um alemão. E ele viu assim, ó, ele comparou o cérebro da Auguste com o cérebro de uma pessoa da mesma idade dela, não apresentando os sintomas. Então, vocês vão ver aqui que o cérebro dela é bem menor, né? O encéfalo dela, que é toda a parte dos dois hemisférios aqui, é bem menor. E esses sulcos aqui, as circunvoluções, elas são muito, muito, muito abertas, né? Isso hoje em dia se sabe que é um sinal de processo neurodegenerativo, né? Então, todo o tecido celular ali, ele vai se perdendo e vai sendo consumido, né? Então, por isso que ele diminui de tamanho. Aqui do lado, nós temos o Alzheimer, ele pegou esse cérebro dela, fez fatias desse cérebro, né, fatias histológicas, e com aqueles microscópicos rudimentares de aumento só de 100%, hoje a gente tem microscópicos eletrônicos, né, que aumentam 1000 vezes a imagem, mas ele já detectou na época as placas neuríticas da paciente, a Auguste D., que vocês vão ver que essas placas neuríticas são os achados histopatológicos característicos da doença de Alzheimer, né? Então, essas placas neuríticas, que vocês também encontram como placas senis na literatura, são os depósitos da proteína beta-amiloide, né? São as placas beta-amiloide.
Outra coisa também que ele observou é que dentro dos neurônios, né, tinha enovelados neurofibrilares. Então, o que são esses enovelados neurofibrilares? Na época, o Alzheimer nem sabia de nada dessas coisas, não se sabia da existência das proteínas amiloides e muito menos da proteína tal, que são responsáveis pelo enovelado neurofibrilar, né? Que a gente vai ver posteriormente. E hoje, para um médico ele fechar diagnóstico que um paciente ele veio a óbito por Alzheimer, então teria que fazer esse exame, né, post-mortem, que a gente chama, do cérebro da pessoa. Né? Então a gente só sabe se identificar mesmo o Alzheimer ao pé da letra, como diz outro, né, corretamente, depois do exame histológico, mas isso acontece após o óbito da pessoa. Tá? Então, o Alzheimer ele tem assim várias fases. Então, a fase inicial, então nós temos formas leves do esquecimento, a dificuldade de memorizar, o descuido da aparência pessoal, a perda discreta da autonomia, né? Imagina, a dona Auguste era governanta na casa do médico, então autonomia de reger a casa, ela perdeu, né? A desorientação do tempo e do espaço, então a pessoa não sabe onde está e que ano que é, né? A perda da espontaneidade, iniciativa e alteração da personalidade de julgamento. Gostaria que vocês prestassem bem atenção, ó. Essa região aqui nós chamamos de região hipocampal, é uma estrutura, o hipocampo é a estrutura que está muito relacionada com memória. Então, por isso que os sintomas da doença de Alzheimer, o primeiro sintoma, o sintoma majoritário da doença é a perda da memória. E esses azuladinhos aqui que a gente está mostrando aqui para vocês, né, já são os depósitos da proteína beta-amiloide. Então, já na fase inicial da doença, que é a fase que o paciente é levado ao médico, porque ele está com 1001 problema, né? Então, a gente já tem um processo degenerativo bastante aprofundado. Né? Aí, nós chegamos na fase 2, ó, que é a fase intermediária. Vocês estão vendo que está ficando mais azulado ainda, né? Então, já degenerou, o neurodegenerou bastante e já está avançando esse processo de neurodegeneração. Então, a pessoa ela tem dificuldade de reconhecer pessoas, ela tem incapacidade de aprendizado novo, então ela não faz mais consolidação de memória, ela detém lembranças do passado mais remoto, então é muito comum o paciente, assim, ó, pegar fatos do passado para preencher as lacunas do presente. O que eu quero dizer com isso, né? O paciente diz assim, ontem, ele não lembra do que ele fez ontem, mas ele diz assim para quem está cuidando, ontem eu joguei um carteado com o João, e aí a gente sabe que o João ele já morreu faz tempo, né? Então é impossível o João estar jogando carteado. Então ele trouxe uma memória do passado para preencher uma lacuna, né? O branco do presente. Nessa fase o paciente ele tem incontinência urinal e fecal. Essas regiões aqui do sistema nervoso central são regiões que controlam, né, sistema simpático e parasimpático. Então, o indivíduo ele já não tem mais o controle de esfíncteres. Às vezes, o paciente assume agressividade e irritabilidade. Nós já estamos entrando em áreas aqui do sistema nervoso relacionado com a depressão e relacionado também com a esquizofrenia, e a incapacidade de julgamento ela continua avançando. Aí temos uma fase final, vocês percebam aqui como está o sistema nervoso central do paciente. Então esse paciente ele tem perda de peso, vocês sabem que o que controla o nosso peso, né? A sensação de saciedade ou não está aqui dentro do sistema nervoso, principalmente a região hipotalâmica. Ele tem total dependência do cuidador, ele não sabe quem ele é, ele não sabe as pessoas que estão próximas a ele, né? Ele é um paciente estrito ao leito, ele tem irritabilidade extrema,
e ele apresenta funções cerebrais totalmente deterioradas, né? Então, o processo neurodegenerativo, ele chegou ao âmago, né, da doença, assim, tá? Então, geralmente nessa fase, os pacientes, eles vêm a óbito. Aqui eu trouxe para vocês saberem do que a gente está falando, né? Como esse processo neurodegenerativo, ele é forte. Então, pacientes na primeira fase, ó, são 3 pacientes, ó, diferentes, ó, na primeira fase da doença. Essa região aqui são as regiões dos ventrículos, vocês observem que elas vão se alargar, né, o máximo possível, ó. Então, na segunda fase da doença, o cérebro da pessoa está mais ou menos desse jeito. E na terceira fase da doença, os ventrículos eles estão super alargados. Isso é um sinal evidente de que o processo de neurodegeneração ele já está bem avançado, né? Então, essas imagens aqui, ó, isso aqui é um cérebro ao vivo mesmo, né? Cortado, a fatia do cérebro ao vivo cortado. Mas esse tipo de evento ele pode ser também obtido através de neuroimagem. Bom, quais são os critérios de diagnóstico? Como é que o médico ele faz o diagnóstico que a dona Maria, ou a dona Laura, ou a dona Elizabeth, ela está com Alzheimer? Esses critérios diagnósticos, eles são baseados naquele compêndio, lembra que a prof falou para vocês, né? Que é um compêndio de doença neuropsiquiátrica que é obedecido pelo mundo inteiro. Então, aqui a gente já está, eu peguei esses dados da edição 5 do compêndio, a gente já vai para a edição 6, né? E quais são os critérios? Ó? Então, o paciente ele tem que apresentar um déficit de memória, mais, ó, o plus aqui é o mais, ó. Então, ele já deve estar esquecido. Aí, ele deve trazer, né, com ele a afasia. O que é a afasia? Perturbação da linguagem. Então, ele não consegue mais falar direito. Ele não consegue mais se expressar direito. E por quê, né, gente? Porque ele vai esquecendo o significado das palavras. Apraxia é a capacidade prejudicada de executar atividades motoras, apesar de um funcionamento motor intacto. Então, ele também começa a apresentar dificuldades da ação locomotora. Então, logicamente, se a gente for fazer, né, um gancho lá com as estruturas cerebrais relacionadas ao controle, principalmente o controle voluntário, a gente pode dizer que esse paciente ele já está com comprometimento lá dos gânglios da base. A agnosia, a incapacidade de reconhecer ou identificar objetos. Então, às vezes a pessoa fica olhando, apontando para o objeto, ela sabe o que é, mas ela não consegue achar a palavra, né? Então, ela tá, ó, com toda a parte sensorial intacta, ela vê, ela escuta, né? Mas ela não consegue fazer a expressão. E é muito comum, no início da doença, para evitar um pouco isso, as pessoas colocarem lá no quarto do paciente palavras, ó, televisão, armário, ar-condicionado. Só que com o passar do tempo, com o passar do desenvolver da doença, do desenrolar da doença, os vocábulos eles vão perdendo significado, porque a pessoa esquece, né? Ela vai aquela memória relacionada ao que é a televisão, ao que é o ar-condicionado, ao que é o guarda-roupa, aquilo tudo vai se perdendo. E perturbação do funcionamento executivo, isto é, né, do planejamento, da organização, do sequenciamento e da abstração. Então, geralmente, gente, a gente quando tem assim, estou entrando na próxima semana, eu já tenho mais ou menos na minha cabeça o que vai rolar. Ou quando eu acordo de manhã, eu já tenho assim mais ou menos na minha cabeça, eu tenho que ir para a universidade, eu tenho que ir para o meu trabalho, eu tenho que entregar tal trabalho, eu tenho que fazer isso com meu filho. Então, isso a gente chama de sequenciamento, de organização, né? E a pessoa que tem Alzheimer, ela vai perdendo isso, ela passa a não ter a capacidade de fazer nada, né? Abstrair, o que é abstrair? É pensar sobre, né? Estou pensando sobre um determinado assunto. Então, eu estou julgando um determinado assunto. E o indivíduo que tem Alzheimer, ele não pode fazer isso.
Aqui só eu trouxe um diagnóstico por imagem para vocês, ó, né? Que é muito comum. Isso aqui é um diagnóstico normal, de uma pessoa normal, ó, os giros e os sulcos, né? Eles estão normais e aqui os giros e os sulcos, eles estão totalmente afetados. O ventrículo, né, de uma pessoa normal, ele é estreito, o ventrículo de uma pessoa normal, com Alzheimer, ele é alargado, né? E essas regiões aqui que eu estou apontando para vocês, são regiões relacionadas, né, com a linguagem e com a memória, né? Nessa parte mais aqui de baixo é onde a gente vai encontrar o hipocampo. O que deixa a pessoa com Alzheimer? Ninguém sabe a causa da doença. A gente sabe hoje em dia os eventos relacionados com a doença. E são 3 os eventos relacionados com a doença, ó, a excitotoxicidade. Essa excitotoxicidade, ela é promovida pelo glutamato, né? Então, o excesso de glutamato, o glutamato ativando os canais ionotrópicos, aqueles canais ligados a íons, né? Então, a gente tem uma entrada muito grande de cálcio dentro da célula, um influxo de cálcio dentro da célula, e ele provoca como se fosse um envenenamento. Ele é tóxico para a célula. Nós temos também o estresse oxidativo, tá? Então, muito importante. No cérebro das pessoas com Alzheimer, a gente encontra muito marcador de atividade de estresse oxidativo. Excitotoxicidade, estresse oxidativo está relacionado com a neuroinflamação. Então, no cérebro do paciente com Alzheimer, nós temos também marcadores de citocinas pró-inflamatórias e inflamatórias. E isso tudo leva a um fenômeno que você já deve ter estudado, que é a apoptose, que é a morte celular, né? Então, esses processos, eles vão agravar, eles vão ativar as cascatas de apoptose, levando à morte celular. Então, a gente pode juntar a excitotoxicidade com estresse oxidativo e a neuroinflamação. Deveria ter colocado aqui embaixo mais um balãozinho com neuroinflamação. Então, isso tudo vai resolver e vai induzir a apoptose, tá? Então, as características da doença de Alzheimer, né? Então, tem diminuição geral do tecido cerebral da pessoa, né? Lembrando que o tecido cerebral não é só neurônio, né? O tecido cerebral envolve as células da glia também. Perda de neurônios hipocampais e de neurônios colinérgicos nos núcleos basais do prosencéfalo. Então, o hipocampo é a estrutura relacionada com a memória, por isso que a pessoa tem perda de memória. E no hipocampo nós vamos encontrar muitos neurônios colinérgicos. Então, a pessoa que tem Alzheimer, ela tem problema na neurotransmissão colinérgica. A gente encontra também, né, as placas amiloides extracelulares, que consistem no depósito da proteína beta-amiloide. E nós temos também os emaranhados, ó, neurofibrilares intraneurais, isso ocorre dentro do neurônio, de filamentos de uma proteína que é chamada de proteína tau, que a gente vai ver, né? Essas são as hipóteses da doença, da patogênese da doença, e hoje os laboratórios do mundo inteiro, inclusive o nosso, né? Aqui na Univale nós estudamos Alzheimer, nós temos linhas de pesquisa, por exemplo, uma das linhas de pesquisas da gente aqui está relacionada aqui com o sistema colinérgico, né? Nós avaliamos o efeito de substâncias oriundas de plantas sobre a neurotransmissão colinérgica aqui, né? Se ela tem atividade anticolinesterásica ou não. Ao longo do tempo, né? Então, olha só quantas que foram aparecendo. Então, e elas são formadas relacionadas com a clivagem errônea, né, da APP, né? Então, a APP ela deveria ser clivada ali pelas secretases e ela é pela gama secretase. Ó, né, então o normal seria isso aqui, ó. Essa proteína que funciona como... O que é clivar? É cortar, gente. É uma tesourinha, como se fosse uma tesourinha. E quando é a gama secretase e a beta secretase que cortam,
esse pedaço da APP aqui, ó, é um pedaço muito grande e é um pedaço neurotóxico, tá? Então, ó, a beta-40 e a beta-42 são peptídeos derivados da clivagem proteolítica da proteína precursora amiloide. O beta-40 é o mais comum. Nós, quando vamos envelhecendo, nós vamos depositando esse beta-40 no sistema nervoso central. Mas o beta-42, se a gente forma o beta-42, ele é neurotóxico. Então, é o depósito desse beta-42, né, que vai fazer com que a proteína beta, as placas beta-amiloides, elas apareçam. Um outro efeito, né, um outro achado neuropatológico ali, neurohistológico que a gente mostrou para vocês é a deposição da proteína tau, né? Então, são os emaranhados neurofibrilares, que o Alzheimer, lá quando ele pegou o cérebro da Auguste, ele já tinha falado sobre isso, só que ele não sabia de proteína tau, né? Ele falou que lá no tecido nervoso, dentro dos neurônios, formavam depósitos, né, emaranhados de fibras dentro do próprio neurônio. Quem é essa proteína tau? Então, a proteína tau ela é associada aos microtúbulos do axônio, conferindo a estabilidade e conformação dos microtúbulos. Ó. Vocês já devem ter ouvido falar que as células elas têm um citoesqueleto, assim como nós temos o nosso esqueleto, né, no nosso corpo, que nos dá a forma, senão nossos músculos seríamos um amontoado de carne. Na célula nós temos também um citoesqueleto. E esse citoesqueleto, né, um axônio, ele vai fazer sinapse com uma outra neurônio, né, com outro axônio de outro neurônio, graças a esses microtúbulos aqui, né? Então, o que são esses microtúbulos aqui, ó? Eles vão formar o esqueletozinho da célula. Esses microtúbulos, eles são organizados, ó, são sequências aqui, ó, de aminoácidos que são organizados pela tau. Então, eu estou mostrando aqui a tau, ó, como se fosse essa proteína que faz a organização desses microtúbulos. E o que acontece? Essa proteína é uma proteína que, ó, ela precisa somente de 2 fosfatos para estar organizando o microtúbulo. E o que acontece? Ninguém sabe como e por que no cérebro das pessoas que têm Alzheimer, os fosfatos eles começam a se grudar na tau, ó, ela está hiper é muito fosforilada. Então, vários fosfatos se grudam na tau e ela vai perdendo, ela vai se grudando uma na outra, ó, vai formando um grumo, ó, uma na outra, e vai perdendo o efeito biológico dela. Então, a gente vai ter a deposição da tau. Então, a tau, né, é uma fosfoproteína por causa dos fosfatos, que está localizada principalmente no axônio, para a estabilização dos microtúbulos, para a organização dos microtúbulos. E ela é um substrato de quinases, ó. Então, ela é uma proteína quinase, né? Então, o que vai acontecer com esses microtúbulos? Esses microtúbulos, eles vão perder essa estabilidade, né? E eles vão formar, a proteína tau, ela vai formar uma aglomeração, ó. Então, em condições patológicas, a proteína tau é hiperfosforilada, tá aqui a hiperfosforilação dela. Consequentemente, ó, o que ela vai fazer, ó? Ela vai se juntar também, como a proteína amiloide faz. Só que a diferença é que a tau ela está localizada dentro do neurônio, né? Então, esse neurônio aqui, gente, ele vai ficar tipo sem esqueleto e ele não vai conseguir fazer sinapse com o próximo neurônio, porque o axônio ele está desorganizado, né? Então, resumidamente, ó, a hiperfosforilação da tau ela faz com que ela se dissocie dos microtúbulos, ela saia dos microtúbulos, ó. Ocorre sua despolimerização, ela despolimeriza, e os depósitos de agregados neurofibrilares com formação de novelos neurofibrilares intracelulares, então isso ocorre dentro do neurônio,
E isso vai gerar a produção de radicais livres e também ativa, né, a ativação da glia, quer dizer, são as células, né, da glia, principalmente a neuróglia, e o processo de neuroinflamação, tá? Então, a gente pode, assim, resumidamente dizer que a formação dos depósitos beta-amiloides e a formação dos enovelados neurofibrilares, eles induzem o processo, principalmente de estresse oxidativo e neuroinflamação. Outra coisa também que está muito relacionada com Alzheimer é a disfunção colinérgica, do sistema colinérgico no cérebro do paciente. Ó, esses dois eventos biológicos que nós acabamos de falar, eles ocorrem primeiro no neurônio colinérgico. Então, o primeiro a morrer no cérebro da pessoa é o sistema colinérgico, e como o sistema colinérgico está relacionado com memória, a pessoa tem prejuízo cognitivo. Então, o que é observado? Ó? Redução da colina-acetiltransferase. O que é a colina-acetiltransferase? É a enzima que é relacionada com a produção da acetilcolina. E lógico, se eu não tenho neurotransmissor, eu vou ter redução da transmissão colinérgica. E essa redução da transmissão colinérgica, né, ela vai levar ao déficit cognitivo, que é o prejuízo cognitivo, fazendo com que os eventos de consolidação de memória não ocorram, tá? Bom, vocês podiam estar perguntando, tá, prof, como é que surgiu a doença, né? O que se sabe da doença? Ainda não há evidências consistentes que apontem a real causa da doença, né? Existem várias hipóteses aí dentro da ciência. Uma das hipóteses é a deterioração da homeostase lipídica cerebral, então tem a ver também, né, com esse tipo de processo, alterações vasculares no cérebro da pessoa. Já foram, inclusive, identificados depósitos amiloides em vaso sanguíneo cerebral, por isso que tem essa hipótese. Fatores genéticos, hoje nós sabemos que isso é verdade, então aquele Alzheimer de origem precoce que acontece quando o paciente tem lá 35, 40 anos é um fator genético, e a idade avançada, né? Então a morte celular ela está relacionada à idade. Esse dado aqui é um dado bem caracterizado, ó. O gene que codifica a proteína APP, ele localiza-se no cromossomo 21. E não sei se vocês estão lembrados lá da genética, né? O cromossomo 21, ele pode se encontrar, eu posso ter trissomia do 21. E geralmente quem tem trissomia do 21, né, do cromossomo 21, são as pessoas que têm a síndrome de Down, são os portadores de síndrome de Down. Tá? Daí vocês dizem, mas eu nunca vi um paciente de Down com Alzheimer. Não vão ver mesmo, né, gente? Os pacientes de Down, eles morrem cedo. Então, é difícil eles expressarem a doença de Alzheimer porque eles não conseguem, as pessoas com Down, são raros os pacientes que eles chegam até 60, 70 anos. Ok? Então, nós vamos ficar por aqui nesse primeiro vídeo, para depois nós falarmos, então, dos recursos terapêuticos, tá? Então, até breve.
What is Alzheimer's disease? Alzheimer's is a slow, fatal disease of the brain affecting 1 in 10 people over the age of 65. No one is immune. The disease comes on gradually as 2 abnormal protein fragments called plaques and tangles accumulate in the brain and kill brain cells. They start here in the hippocampus, the part of the brain where memories are first formed. Over many years' time, the plaques and tangles slowly destroy the hippocampus, and it becomes harder and harder to form new memories. Simple recollections from a few hours or days ago that the rest of us might take for granted are just not there. After that, more plaques and tangles spread into different regions of the brain, killing cells and compromising function wherever they go. This spreading around is what causes the different stages of Alzheimer's. From the hippocampus, the disease spreads here to the region of the brain where language is processed. When that happens, it gets tougher and tougher to find the right word. Next, the disease creeps toward the front of the brain, where logical thought takes place. Very gradually, a person begins to lose the ability to solve problems, grasp concepts, and make plans. Next, the plaques and tangles invade the part of the brain where emotions are regulated. When this happens, the patient gradually loses control over moods and feelings. After that, the disease moves to where the brain makes sense of things it sees, hears, and smells. In this stage, Alzheimer's wreaks havoc on a person's senses and can spark hallucinations. Eventually, the plaques and tangles erase a person's oldest and most precious memories, which are stored here in the back of the brain. Near the end, the disease compromises a person's balance and coordination, and in the very last stage, it destroys the part of the brain that regulates breathing and the heart. The progression from mild forgetting to death is slow and steady, and takes place over an average of 8 to 10 years. It is relentless and, for now, incurable. Helping your family, friends, and neighbors to better understand Alzheimer's will reduce stigma, improve care, and even help the fight for a cure. Thanks for helping to do your part. Learn more at www.aboutalz.org.